Essas mulheres que entram em contato com a família para poder visitá-lo são pessoas que conhecem ele pela repercussão do crime que não tinham contato com ele antes. E elas têm o interesse de um relacionamento com ele. Sim, Você já chegou a entrevistar alguma pessoa assim? sim. Porque O livro tem um capítulo inteiro sobre. Não chega a ser um capítulo inteiro, mas tem história de duas mulheres que se relacionavam com presos, não só com Francisco, né? Porque eu conto a história das mulheres, do romance que elas tiveram com Francisco e com o romance que elas tiveram com outros homens antes de se relacionarem com Francisco. Porque precisa contextualizar, né? Tipo, eu preciso responder a pergunta: por que que uma mulher que está livre, com uma ficha limpa, resolve se envolver com um criminoso sexual? é, É uma perversão chamada ibistrofilia, que eu tenho que explicar do ponto de vista da psicologia o que é essa perversão, como que elas criam esse interesse. Tem mulher, por exemplo, que elas vão no fórum consultar processo de execução penal para saber se elas se interessam pelo que presidiário. isso? É, Isso é considerado uma patologia, não? não, é considerado uma perversão. É um fetiche, tá no outro campo. E tem a ver com a adrenalina do risco de pode acontecer algo comigo ou não? Elas falam que, na verdade, uma delas, ela até morreu, então eu entrevistei os familiares dela. Ela tinha um transtorno mental, porque ela ficava assistindo aqueles programas policiais que tinham na época, na década de 90, Cidade Alerta, que agora, do SBT. Aí elas assistiam e elas viam esses presos, descobriam qual penitenciário ele estava e começavam a se corresponder. E funciona muito igual um Tinder, sabe? Um Tinder raiz, que é assim, elas mandam uma carta. Eu vi o Maníaco do Parque na TV. E aí, ele tá na penitenciária de Avaré. Aí a mulher pega, escreve a carta no nome dele, Francisco de Assis Pereira, dizendo que está interessada nele, que tá. Vai todo lá um texto bem romântico. E aí ela coloca uma foto dela. E aí ela manda. Quando essa carta chega na cadeia, a cadeia ela tem que filtrar essa carta. Ela abre o envelope e lê o que está nessa carta. Dependendo do que tiver escrito, por isso não pode ter, por exemplo, passagens eróticas, tem que ser uma carta bem romance, quase que estudantil, assim. Que isso? E aí, se a carta tiver ok, eles entregam a carta para o Francisco. O Francisco pega, lê a carta, olha a foto da mulher. Se ele tiver interesse, ele responde de volta. Se a mulher receber a carta de volta, deu match. Aí começa a troca de Nossa, eu cartas. não fazia ideia que isso funcionava desse jeito. Eu também não, mas eu acho. Entrando nisso do feminino, eu queria só fazer uma pergunta, porque eu fiquei um pouco obcecada por você e por toda essa história. E eu acompanhei muitas entrevistas do papo sobre o feminino, da relação do Francisco com o feminino. Então, dele morder as partes, dele talvez se vestir com as roupas, dele só escolher mulheres como vítima de uma certa idade, do abandono da mãe. Aí eu queria muito falar sobre essa parte do complexo dele com o sexo feminino, assim. Sim. Os laudos, eu gosto de deixar bem claro que o que eu vou falar aqui é de acordo com laudos feitos por psiquiatras e psicólogos. Porque em algum momento o Francisco ele é uma pessoa espertíssima. Quando ele resolveu confessar que ele tinha matado aquelas mulheres, ele foi assediado por muitos advogados, inclusive advogados renomados, que se ofereceram para fazer a defesa dele de graça. E aí, espertamente, ele disse: só vou escolher advogadas mulheres, já que estou sendo acusado de matar e estuprar mulheres, eu quero ser defendido por mulher. E aí, para uma dessas mulheres, dessas advogadas, ele confessa. Só que aí essa advogada disse: olha, já que você confessou, eu vou tentar no tribunal emplacar a tese de que você é inimputável. O que é ser inimputável? É aquele criminoso, aquele assassino que teria um transtorno mental a ponto dele não entender o que ele fez. Se ele não entender o que ele fez, ele não vai entender porque ele vai ser julgado. Então ele não seria julgado. Ele seria simplesmente mandado para um hospital psiquiátrico para tratamento. Para a justiça decretar se ele era ou não inimputável, criou-se uma banca de psicólogos e psiquiatras que analisaram a fundo a mente do Francisco. Um dos laudos concluíram que ele tinha o desejo oculto de ser uma mulher. E aí ele chega a descrever como seria esta mulher que ele sonhava ser. Seria uma mulher baixinha, de pele clara, cabelos encaracolados. E aí esse acaba sendo o perfil das mulheres que ele assassinou. Porque ele levou muitas mulheres ao parque, mas ele não matou todas. Ele matou só 9
e foi sentenciado por 7. Então, eu peguei esses laudos, mandei para a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, que é considerada uma das maiores especialistas em mentes criminosas, e ela chegou à seguinte conclusão: o Francisco queria ser uma mulher. Já que ele não conseguia ser essa mulher, ele resolveu matar as mulheres que, na cabeça doente dele, estavam ocupando o lugar que seria dele. Então é por isso que ele elege algumas mulheres. Tem mulher, por exemplo, que eu entrevistei para o livro, que ela fala assim: olha, eu fui para o parque por livre e espontânea vontade. Eu fiquei interessada no Francisco. Eu entrei lá, inclusive, achando que eu ia transar com ele. Quando a gente tirou a roupa, em vez da gente transar, ele pegou as minhas roupas e vestiu. Então, assim, era uma coisa bem bizarra, esses desejos ocultos do Francisco. Tanto que muito se fala sobre, não de fato, né, o propósito final dele não era relação sexual com elas. Não, nem era mais uma questão de humilhação mesmo, de morder, de matar, sim, castigar. Sim. As mulheres que ele manteve relação sexual no parque da cidade já foi depois que elas estavam mortas. E algumas, ele mordia, ele arrancava pedaços, inclusive das partes íntimas das mulheres. No tribunal, esses laudos também explicam que é um poder de posse. Assim, eu estou pegando para mim o que é meu, sabe? Então é uma coisa, é um universo bem doente, bem bizarro, que é difícil até das pessoas compreenderem. Você só compreende quando você lê os laudos e consegue entender um pouco da psique dele. Por exemplo, tem uma das vítimas lá que ele diz que transou, mas aí não é encontrado nenhum vestígio de sêmen na mulher. E o juiz pergunta: mas por que você não ejaculou? Ele fala: olha, porque naquele momento eu não queria dar nada meu para ela, eu só queria tomar dela para mim. Então tem toda essa lógica, sabe? Tipo, ele não tinha um desejo sexual para aquelas mulheres. Isso ficou comprovado. Tem uma mulher que se chama Tainá, uma travesti, que ela teve um relacionamento de quase 1 ano com ele e nunca tiveram uma relação sexual plena. E todas as relações sexuais, a maioria das relações sexuais que ela teve com ele, foi ela exercendo o papel de ativa com ele. Então ainda tem isso, né? E eu encontrei 8 homens que mantiveram um relacionamento amoroso com ele, na época que ele era patinador, na época que ele morou em Bauru. Ou seja, o livro, ele não crava qual é a sexualidade dele, porque isso é muito complexo, né? Sim. Eu acho que a própria pessoa tem que dizer o que ela é e não alguém determinar qual é a orientação sexual dela. Mas ele traz todas essas abordagens, né? Dificuldade de relacionamento afetivo com mulheres, relacionamentos afetivos com homens. Ele chegou a ter um relacionamento com 20 e poucos anos em que uma mulher supostamente teria engravidado dele, mas ele diz que ele não teve, que ele não teria tido penetração nessa mulher, apesar do hoje o garoto, o homem tem quase 30 anos, que se diz filho dele, é muito parecido com ele, mas ele nega a paternidade desse rapaz. Foi feito algum exame de DNA? Não. Mas... Não, esta mulher se casou com outro cara e esse cara assumiu a paternidade como se fosse dele, inclusive registrou. Eu vi um trecho de uma entrevista sua que você mostrou uma foto e você fala sobre, não sei o quanto era boato, o quanto isso também está no livro, de uma possível transição de gênero dele dentro da prisão. Isso foi levantado muito depois que o livro foi, quer dizer, muito depois não, depois que o livro foi publicado, porque a sexualidade do Francisco eu só tratei com fatos, eu não faço nenhum tipo de especulação, inclusive eu abro um parágrafo no livro tentando justificar por que a sexualidade dele está sendo debatida no livro, porque ele cometia crimes sexuais e durante o tribunal do júri a sexualidade dele foi questionada, ele sempre se disse hétero, ele nunca, como o promotor falou comigo, o Edilson, o que é mais difícil de assumir, ele assumiu que é a morte de 9 mulheres. É muito difícil você assumir porque se você assume, você vem com uma pena secular. Ele assumiu, é difícil isso. Mas o que seria mais fácil ele assumir? A sexualidade dele, a orientação sexual dele, ele não assume. Por exemplo, o promotor disse, ele nunca assumiu, nem em tribunal, mesmo
a travesti indo lá, dar o depoimento na polícia, olha, nós tivemos um caso. Ela detalha todos os casos. Quando ele estava morando com ela no relacionamento estável, ele já estava matando algumas mulheres, porque ela relata que ele chegou lá sujo de sangue. Ele nunca assumiu isso. Então, como a sexualidade dele, a orientação sexual dele fica nesse campo da dúvida, do não aceito, não assumo, ela fica só no que eu tenho de laudos e no que ele fala em depoimentos. Depois que o livro foi publicado, eu fui, com tudo o que está escrito nele, eu fui procurado por médicos que atuam fazendo transição de gênero, dizendo que ele reúne todas as características de ser uma pessoa transexual. Mas, como a gente está falando do final dos anos 90, enquanto isso nem se fala, nem era discutido, naquela época, inclusive, as pessoas, a sexualidade, ou você era hétero, ou você é gay, ou você é bi, e não tem mais nada além disso. Nem bi era tanto, né? Ou seja, você não pode ser nada além disso, porque não se discute as variações da sexualidade. Nessa época, por exemplo, a sigla era GLS. GLS, exatamente, era GLS.